É importante unirmos o Evangelho à primeira leitura para podermos entender bem o que Jesus está querendo dizer, porque muitas pessoas podem pegar esta leitura do Evangelho e ficar incomodada sem entender de fato quando Jesus diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o fogo, a divisão, pessoas que ficarão divididas. É interessante entendermos que o autor aos Efésios diz assim: eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome, o nome e sobre a terra, no céu e sobre a terra, que ele vos conceda, segundo a riqueza de sua glória, sedes robustecido por seu Espírito, quanto ao homem interior, que ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações, que estáis enraizados e fundados no amor. É interessante entendermos que, ao conhecer o amor de Deus, ao conhecer a presença de Deus, e ao sermos enraizados no amor de Deus, nossa vida se transforma. E quando a nossa vida se transforma, nós já não somos mais coniventes, a palavra forte, mas eu queria que você entendesse o que eu quero dizer com esta palavra forte, com as coisas que estão erradas ao nosso redor. Ou seja, quando experimentamos o amor de Deus, nós não nos unimos a fofocas, a intrigas, a roubos, a passar a pessoa para trás. Nós não nos unimos a mentiras, não damos ouvidos a estas situações. Quando de fato, irmãos e irmãs, nós experimentamos o amor de Cristo e nos enraizamos dele, nós mudamos. Buscamos uma vida coerente, correta, honesta. Não adianta alguém entrar numa igreja e dizer: aceitei Jesus, mudei de vida. Não. Mudar de vida é um processo. A conversão, a metanoia é um processo. Um processo que muitas vezes será de queda e surgimento. Experimentei o amor de Deus, comecei a me enraizar nele. Estou começando um processo de mudança, onde eu vou acertar e errar muitas vezes. Mas, por acertarmos, e porque muitas pessoas não conhecem o amor de Jesus, essas pessoas que não conhecem não vão entender. E não entendendo, vão criticar, vão condenar, não vão aceitar. Eu me lembro, quando eu ainda era bem jovem, nos meus 16, 17 anos, que foi a época que eu comecei de fato a experimentar o amor de Jesus, apesar de ter feito a primeira Eucaristia aos 14, a Crisma aos 15, ser catequista desde os 14, e mesmo estando na igreja, sendo catequista, mesmo estando na igreja, participando como coordenação de Crisma, e de tantas outras coisas, só por volta dos meus 16, 17 anos, é que eu comecei a entender o que Cristo queria de mim e o quanto eu precisava mudar. O quanto eu ainda preciso hoje ainda. Há muita coisa para mudar, né? Há muita coisa para melhorar. Mas quando comecei a mudar, que já não bebia mais aquilo que bebia antes, que eu não bebia só cerveja, mas bebia outras coisas também, mais pesadas, os meus amigos que bebiam comigo começaram a ficar com raiva de mim e se afastar. Até mesmo a minha família, os meus primos, começaram a ficar com raiva. Como eu não ia mais para o baile funk que estava em moda na época, a minha irmã parou de falar comigo com muita raiva, porque era eu que levava ela para ela ficar lá e eu não levava mais, porque não acreditava mais naquilo. Então, quando Jesus está falando da divisão, do fogo, quando ele está dizendo que não veio trazer a paz, ele está mostrando exatamente isso. À medida em que nós vamos mudando de vida, à medida em que nós vamos largando os vícios, à medida em que nós vamos largando aquilo que há de errado em nós, e vamos purificando a nossa vida e nos tornando um pouco melhor do que fomos no dia anterior, as pessoas que conviviam conosco, as pessoas que estavam conosco, as pessoas que estavam à nossa volta, elas começam a se revoltar, se entristecer, se chatear, se afastar, não querer, e quantas vezes discutir. Eu me lembro que na minha adolescência discuti muito com a minha irmã, e ela tinha até ódio da igreja, e falava mal da igreja, de Deus, porque eu tinha mudado. Mas eu não conseguia ser diferente.
Eu tinha experimentado o amor de Deus na minha vida e tinha sede, tinha desejo de estar na presença de Deus. Tinha desejo de conviver com Deus, de ser diferente, de não precisar mais daquilo, de fazer a minha vida feliz de uma forma diferente. E ela não compreendeu, outros não compreenderam, muitos se afastaram, mas que depois foram voltando e voltando e voltando e voltando, e hoje, graças a Deus, todos voltaram. E muitos estão na igreja, trabalham, muitos vão só às missas, outros ainda estão num processo. Mas o que eu queria dizer, contando um pouquinho da minha vida, é que talvez você tenha percebido isso para você também. Se você não percebeu isso na sua vida, das duas uma, ou a sua família inteira de fato busca fazer aquilo que Cristo quer, e você cresceu e foi criado numa família cristã, cresceu e foi criado numa família que busca viver a vontade de Deus, os seus amigos todos eram assim, ou você ainda não experimentou o amor de Deus e não mudou. Porque quando a gente experimenta o amor de Deus, a gente muda, é uma coisa natural, e esta mudança incomoda. E Jesus veio trazer o fogo do amor no coração daqueles que querem. Jesus veio trazer a transformação, o fogo que purifica, que salva. E a mudança de quem vai experimentando e amando a Deus e se deixando transformar, vai incomodando, 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 incomodando. Aqueles que gostam de fazer um errinho daqui, o jeitinho brasileiro dali, uma coisinha erradinha aqui, que tem uma vida um pouquinho confusa na área da sexualidade, que tem a vida um pouquinho confusa na área financeira. Então aquele que vive certinho, ou que luta para viver certinho, que pode até cair, mas luta para viver certinho, incomoda aquele que está no erro, e que se acostumou a ficar no erro, e que não vê problema em ficar no erro, e que não vê nada de errado de ficar no erro. Na verdade, não era isso que Jesus queria, a divisão, mas ela é natural por causa da diferença, da mudança. Mas a nossa mudança precisa também fazer com que aos poucos, aqueles que se assustaram com a nossa mudança, também comecem a fazer a experiência do amor. Comecem a fazer a experiência de mudança, de transformação na sua vida. Comecem a ser diferentes pela palavra de Deus. A palavra de Deus precisa mudar aquilo que eu sou. A palavra de Deus precisa me transformar. Se eu era uma pessoa falsa, eu tenho que ser uma pessoa sincera. Se eu era uma pessoa que falava alguma coisa, eu tenho que deixar de falar. Se eu era uma pessoa que tinha raiva, eu tenho que buscar não ter raiva. Se eu era uma pessoa que tinha rancor, ódio, inveja, ciúme, eu tenho que começar a lutar para ser diferente. Se eu era uma pessoa que adulterava os recibos, eu tenho que passar a não adulterar mais. Se eu era uma pessoa que ficava bebendo, eu tenho que não beber mais. Se eu era uma pessoa que tinha uma vida igual à vida de todos os pagãos, ao experimentar o Cristo, ao comungar o Cristo, ao participar de cada Santa Missa, eu preciso ir transformando a minha vida. Mas isso é uma coisa natural. Não precisa ter muita exigência. À medida em que eu experimento o amor de Deus, as coisas vão acontecendo, as vontades vão mudando, os desejos vão mudando, a maneira de pensar vai mudando. O Espírito Santo vai nos moldando e nos transformando aos poucos. Se você não experimentou isso, peça hoje essa graça de experimentar a mudança de olhar, a mudança de comportamento, a mudança de vida. E ainda que tenha divisão ou qualquer sofrimento, ser perseverante e fiel. Lá na frente, a obra de Deus vai acontecer na vida daqueles que se dividiram, na vida daqueles que se separaram, e a graça de Deus vai acontecer. E um dia, no céu, todos estaremos unidos na certeza de que Deus é amor.